Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Tio Peru da Química e sei que neste momento você está só. Aliás, estava, porque agora estamos juntos e assim ficaremos até a sua vitória com determinação, organização, paciência e muita garra. Vamos juntos? Agora, hoje nós vamos abordar um capítulo bem legal, bem tranquilo, que é propriedades da matéria. Nós vamos estudar os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso e suas características. Vamos estudar a sua forma, seu volume, entalpia e entropia. Entropia, professor? Isso mesmo, fique tranquilo, você vai entender com facilidade. Vamos começar? Bom, eu vou começar estudando o estado sólido com você. O estado sólido ele tem forma fixa e volume fixo. Observe no vídeo comigo. Se eu pegar 3 barras de ouro e colocar num recipiente qualquer, as 3 barras de ouro continuam com o mesmo volume e a mesma forma. Ou seja, vamos comigo junto. Significa que se a temperatura permanecer constante, a forma e o volume do sólido também permanecem constantes. E agora nós vamos estudar a energia. A energia do sólido é mínima. E a entropia? Agora você vem comigo. Entropia. Entropia é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desorganização. Então, entropia é o grau de desorganização. Aí você pergunta: professor, como é que está o meu quarto hoje? Eu vou dizer, seu quarto hoje está muito entrópico, quer dizer, bem desorganizado. Observe no vídeo comigo. Olha uma substância sólida. Observe que as suas partículas estão presas no retículo. Elas estão presas no retículo. Então elas têm um movimento muito pequeno, ou seja, elas vibram no mesmo lugar. Elas não se movimentam, vibram no mesmo lugar. Então é um estado sólido com pouca energia e também é bem organizado, ou seja, a entropia é mínima. Então ele tem uma energia mínima porque as moléculas apenas vibram, as partículas vibram, e ele também é bastante organizado, ou seja, a sua entropia é mínima. E o estado líquido? O estado líquido, como você pode ver na tela, tem forma variável. Ele assume a forma do recipiente que ele está, mas o seu volume, volta comigo, o seu volume é fixo, ou seja, se você tiver 1 litro de leite e colocar numa panela de 5 litros, você vai continuar tendo 1 litro de leite, então o volume é fixo. E agora, energia e entropia. A energia do líquido, ela é média e a entropia também é média. Observe no vídeo comigo. As moléculas do líquido se movimentam. Elas vibram e também se movimentam. Por isso é que o líquido assume a forma do recipiente que ele está. E a sua entropia é média. Voltando, agora nós vamos ver o estado gasoso. O estado gasoso, este sim, é muito diferente. Ele tem uma forma extremamente variável e um volume também totalmente variável. As suas partículas, elas ficam completamente no volume do recipiente, assumem o volume do recipiente. Observe, quando você descasca uma mexerica num recipiente fechado, todas as pessoas sentem o odor da mexerica, não é verdade? Então, nós vamos falar que ele tem uma energia máxima e uma entropia também máxima, ele é completamente desorganizado. Por exemplo, quando eu pergunto para você como é que está o seu namoro, você me diz: meu namoro está sólido, isto é, está organizado, ele está todo firme, as ligações são fortes.
Mas se você me diz que seu namoro está gasoso, eu vou pensar, sublimou, virou um gás, as ligações são fracas, está completamente desorganizado. Bom, vistos os estados físicos, vistos as suas características, nós vamos para a tela ver o resumo de tudo que nós falamos. O sólido tem forma fixa e volume fixo, enquanto ele tem uma energia mínima, lembra? As moléculas apenas vibram, não se movimentam, e tem uma entropia mínima, ele é bastante organizado, as suas ligações são fortes. O estado líquido ele tem forma variável mais volume fixo, portanto a sua energia é média, as moléculas se movimentam, e a sua entropia também é média. O estado gasoso não, o estado gasoso é completamente desorganizado. Ele tem forma variável, ele tem volume variável, ele tem energia máxima, as moléculas se chocam com as paredes do recipiente e tem também uma alta entropia, bastante desorganizado. Vistos os estados sólidos, nós vamos estudar agora as mudanças de estado físico. Sólido para líquido, líquido para gás. Observe, esses processos são processos endotérmicos. Endotérmicos, professor? O que é isso? Endotérmicos, você já ouviu o prefixo endo. Endo significa para dentro, você vai fazer uma endoscopia, um exame por dentro. Endotérmico significa absorvem calor. Então o sólido para passar para líquido, para passar para gás, eles devem absorver calor. Então são processos endotérmicos. E vamos estudar também a volta. Gás para líquido, líquido para sólido, que são processos exotérmicos. Exo, prefixo exo significa para fora. Então exotérmico significa liberam energia. Sólido, líquido para gás, absorve. Gás para líquido, para sólido, liberam energia. A primeira mudança de estado físico, fusão. Fusão ou derretimento é a passagem sólido-líquido. Você fala, o gelo derreteu, o sorvete derreteu, fundiu. Então a gente fala assim porque significa a passagem sólido-líquido. Fusão. E agora vamos para a vaporização. Presta atenção comigo agora, porque agora é importante. A vaporização pode ser dividida em 3 partes: evaporação, ebulição e calefação. Você vai entender com facilidade. Vamos começar com evaporação. Por exemplo, eu trago como exemplo um copo com um líquido volátil. Volátil, meu professor? Que é isso? Volátil significa que evapora. Volátil evapora. Ele pode ser muito volátil, evapora muito. Ou pode ser pouco volátil, evapora pouco. Eu vou trazer um líquido volátil, vou colocá-lo sobre a mesa. As suas moléculas superficiais vão passando para o estado gasoso. As moléculas superficiais vão passando para o estado gasoso. Observe, quando elas passam para o estado gasoso, elas fazem uma pressão na camada do ar. Fazem uma pressão. Isso eu vou chamar de pressão de vapor. Então as moléculas evaporando forçam a camada do ar. Isso eu chamo de pressão de vapor, que contrapõe a pressão atmosférica. Então eu vou chamar de evaporação toda vez em que a pressão de vapor for menor do que a pressão atmosférica. A pressão de vapor for menor do que a pressão atmosférica. Eu falo então que o líquido evapora. E a evaporação é um fenômeno que ocorre só na superfície do líquido, exclusivamente na superfície do líquido. Você vai entender, observe comigo na tela, quando você coloca roupas no varal para secar. Essas roupas simplesmente secam porque a água evapora. Isto é evaporação. Volta comigo agora. Então nós vamos agora estudar ebulição. Ebulição é um fenômeno violento, também a passagem líquido-gás. Eu vou pegar aquele mesmo copo com o líquido volátil e vou colocar na chama. Quando eu coloco na chama, o calor vai agitar mais as moléculas. As moléculas ficam mais agitadas e vão passando para o estado de vapor mais rapidamente. Então vou ter mais moléculas, vai aumentando a pressão de vapor. Quando a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica, quando elas se igualarem, nós vamos ter a ebulição. Aí eu vou atingir a temperatura de ebulição. O líquido entra em ebulição, vai. É um fenômeno violento, onde é que
todas as moléculas entram em ebulição. Diferente de evaporação. Só a superfície evapora, só as moléculas da superfície evaporam. Mas na ebulição, todo o líquido entra em ebulição. Aí eu atinjo a temperatura de ebulição. Então a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Observe agora um fato interessante. Observe só. Olha que legal. Como a pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica, quanto mais você subir, quanto mais você estiver numa cidade mais alta, menor vai ser a temperatura de ebulição. Entenda que raciocínio legal. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 graus. Você vai subindo, a temperatura de ebulição vai diminuindo. 96, 95, 94. Por quê? Porque quando você vai subindo, diminui a pressão atmosférica. Se diminui a pressão atmosférica, pode diminuir também a pressão de vapor, porque elas são iguais. Então vai diminuindo. Se diminui a pressão atmosférica, diminui a pressão de vapor, eu preciso de dar menos calor para a substância entrar em ebulição. Então a temperatura de ebulição cai, diminui. Então quanto mais alta a cidade, menor é a temperatura de ebulição. O terceiro fato, que é calefação. Observe comigo na tela. Calefação é quando a pressão de vapor é maior do que a pressão atmosférica. Pressão de vapor é maior. Então a água sai com violência. Então a pressão de vapor é maior do que a pressão atmosférica. Conta para mim um segredo, meu aluno, minha aluna. Você já fez calefação sem saber o que estava fazendo. Vamos ver se isso é verdade? Você está fritando um ovo e a frigideira está muito quente. A sua mãe não está em casa. Você pensa, vou brincar. Abre a torneira da pia e coloca a frigideira super quente debaixo d'água. Aí as moléculas de água caem, expandem, espalha água, gordura para todos os lados. Dizemos assim que é uma calefação. Forma-se bolinhas de água, formam-se círculos de água. Então nós dizemos que isto é calefação. Recordando para ficar bem claro, para você ficar forte e firme para a nossa vitória. Vou tirar o óculos, porque assim eu acho que eu fico mais bonito. Sensacional? Muito bem. Ficando firme, para a gente entender bem. Evaporação, quando a pressão de vapor é menor do que a pressão atmosférica. Pressão de vapor menor do que a pressão atmosférica. Ebulição, quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Quando elas se igualam, nós temos a ebulição, fenômeno violento. E calefação, quando a pressão de vapor for maior do que a pressão atmosférica. Pressão de vapor é maior do que a pressão atmosférica. Esses são os processos endotérmicos. Veremos agora os processos exotérmicos, processos que liberam calor. Comigo no vídeo. Nós vamos estudar agora a liquefação, também chamada condensação. Presta atenção na diferença. Liquefação é a passagem gás líquido quando a substância for naturalmente gasosa. Por exemplo, nitrogênio, oxigênio, quando eles passam para o estado líquido, a gente fala que eles sofreram uma liquefação. Esta liquefação ocorre com o aumento da pressão. Então, a liquefação, substâncias gasosas à temperatura ambiente, comigo no vídeo, é o estado gasoso passando para o estado líquido com aumento da pressão. Voltando comigo, onde isso ocorre? Em coisas que você vê no dia a dia, no botijão de gás da sua casa. Por exemplo, como é que chama o botijão? GLP, gás liquefeito do petróleo. O botijão de gás da cozinha. E também o nitrogênio. O nitrogênio, quando você liquefaz o nitrogênio, a gente fala que ele passou do estado gasoso para o estado líquido com aumento de pressão. Na tela nós podemos ver o botijão de gás e podemos ver também o nitrogênio líquido. Voltando comigo, agora nós vamos para a condensação. Condensação também é a passagem gás líquido, então é a mesma passagem, só que muda. Liquefação é quando a substância é gasosa à temperatura ambiente.
E condensação quando a substância é líquida, ela já é líquida à temperatura ambiente. Por exemplo, a água, ela condensa. Isso acontece, por exemplo, você pegou uma lata de refrigerante bem geladinha, colocou em cima da mesa. O que acontece? O vapor de água que está na atmosfera encontra esse ambiente mais frio e a água condensa, vira pequenas gotículas de água. Isso também acontece quando você está numa cidade onde está fazendo muito frio, um frio danado. Você fala, o que acontece? O vapor de água que sai da sua boca encontra um ambiente frio, então condensa, dá aquela névoa, aquela coisa bonitinha que a gente gosta de brincar sempre no inverno. Então nós temos na tela condensação, quando a substância ela é líquida à temperatura ambiente, como a água. Normalmente ela passa do estado gasoso para o estado líquido com uma diminuição de temperatura. Ficando firme comigo, para ficar forte esse raciocínio. Agora, eu falo assim, liquefação, a substância é gasosa à temperatura ambiente. Eu aumento a pressão, ela passa para o estado líquido, então ela liquefaz. E quando a substância é líquida à temperatura ambiente, por exemplo, a água no estado de vapor, ela liquefaz? Não, ela condensa, porque ela já é líquida à temperatura ambiente. Todas essas duas mudanças são gás líquido, processos exotérmicos. E vamos agora estudar solidificação. Solidificação é tranquilo, é a passagem líquido-sólido. Quando você coloca, por exemplo, água no congelador para virar gelo, então ela solidifica, ela congela. Isto é solidificação. E a passagem direta sólido-gás, que é a sublimação. Passando de sólido para gás ou de gás para sólido, eu chamo de sublimação. Essa sublimação, observe, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Presta atenção, se ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, significa que as suas ligações são muito fracas, porque afinal de contas, estado físico nada mais é do que a distância entre as partículas. No sólido as partículas estão muito próximas, no líquido mais afastadas e no gás mais afastadas ainda. Então se ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, porque suas ligações são muito fracas, são muito frágeis, então ele passa direto para o estado gasoso. Quais são as substâncias que a gente conhece que passam direto do estado sólido para o estado gasoso à temperatura ambiente? Iodo. O iodo sólido, ele sublima. Olha comigo no vídeo, ele forma um vapor violeta lindo, 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 lindo. Ainda no vídeo nós podemos ver o gelo seco. Que é gelo seco? É uma pedra de gelo. A gente fala gelo seco porque ele não é feito de água, ele é gás carbônico, ele sublima. Você já deve ter ido em algum show. Nesse show, o que aconteceu? Tinha uma névoa, uma fumaça para dar um ambiente legal. Essa névoa normalmente é o gás carbônico, que ele era gelo seco e sublimou. Então era uma barra de gelo seco que sublime e dá aquela névoa. Tanto que você, às vezes, sente aquela névoa e jogam as luzes, fica muito bonito o ambiente. Isso é o gás carbônico. Agora, quando você for em show, você vai lembrar da gente, porque você vai lembrar dessa névoa. Então, isso é sublimação. Então, meu aluno e minha aluna, terminamos assim a primeira parte de propriedades da matéria. Foi legal, não foi? Eu adorei estar com você. Estamos agora iniciando a sua caminhada para o sucesso em Química. O que você vai fazer agora? Assistir outra aula? Não. Descanse um pouco, pega o material didático, faça os exercícios. A hora que você acabar de fazer os exercícios, me chame. Estou aqui à sua disposição. Sempre me chame, estarei sempre à sua disposição. Até a próxima. Um grande beijo.